Sistema monolito, arquitetura orientada a serviços, microserviços, o que isso tem a ver com arquitetura de software? Quer saber? Fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, no terceiro vídeo da série sobre arquitetura de software, a gente vai falar um pouco sobre o que é um sistema monolito, o que é microserviço, o que é arquitetura orientada a serviço. Isso são conceitos que fazem parte da definição da arquitetura, então são também considerados estilos arquiteturais, formas de organizar o sistema, e que a gente vai ver em mais detalhes no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Então eu estou chamando esses estilos arquiteturais de estilos arquiteturais modernos, né? Então até agora eu não vi nada muito tão direcionado na literatura. Se alguém encontrar alguma definição mais clara, por favor, coloca aí nos comentários dos vídeos. Então estou chamando de estilos arquiteturais modernos, né? Onde eu tenho aí a organização do sistema como sistema monolito, como uma arquitetura orientada a serviço ou como um microserviço com a granularidade mais fina. Lembrando que sempre em engenharia de software ninguém é melhor do que o outro, então cada solução ela vai ser aplicada, ela vai ser melhor aplicada à definição de um problema. Então vamos falar um pouco hoje sobre monolitos, sobre arquitetura orientada a serviço e sobre microserviços. Então nos sistemas monolitos, né, então a gente vai estar utilizando isso bastante na hora que a gente vai estar criando aplicações web, aplicações mobile, né? Então eu tenho a construção de um sistema como único componente, como único bloco, né? Então aqui eu tenho um exemplo de uma aplicação web onde a gente vai estar utilizando e ainda continua utilizando e vai ficar utilizando por muito tempo, né? Essa arquitetura monolita, né? Então eu tenho um browser, um servidor de aplicação como um Apache e aqui eu tenho a minha aplicação hospedada dentro de um Tomcat. Essa aplicação monolita acessando um banco de dados que pode estar em outra máquina. Então a definição dos sistemas monolitos, né, então eles são bastante simples de desenvolver, de testar, de fazer o deploy, de fazer a publicação e eles também podem escalar. Então, alguns acham que o sistema monolito não pode escalar, mas o sistema monolito ele pode escalar, né? Então, o servidor, por exemplo, o Tomcat, né, então ele pode ser escalável e ter várias instâncias desse servidor de aplicação, servindo essa aplicação e permitindo escalar. Então, um exemplo aqui de sistema monolito, né, são sistemas integrados que são utilizados hoje em várias universidades brasileiras, né, então, que é o SIGA. Então, esse sistema aí é um sistema monolito, ele é construído como um único componente, né, e tem as facilidades que a gente discutiu aí sobre o sistema monolito. Então, no sistema monolito eu tenho todos os componentes ali compilados e empacotados juntos, eu tenho facilidade de desenvolver, porque eu tenho tudo numa máquina só, facilidade de testar e de fazer a publicação, e simples de escalar, porque é só eu colocar, como eu falei, vários servidores de aplicação rodando aí, configurar aí o load balance desses servidores. Esse sistema monolito ele traz algumas limitações, né, porque eu tenho grande quantidade de código, pode ser intimidador, mas a intimidação ela pode ser vencida com um bom treinamento da equipe, né, explicando o funcionamento. A aplicação ela pode ficar muito grande e complexa, dificultando o entendimento, mas na medida que o membro entra na equipe, então ele vai se acostumando e vai entendendo o funcionamento daquela aplicação. O impacto da mudança nem sempre é muito bem compreendido, talvez esse seja um dos principais problemas. Então, às vezes, você altera num ponto da aplicação e vai estar afetando lá em outro pedaço que você nem sabia que existia. Pode haver dificuldade em escalar quando eu tenho requisitos ali em módulos conflitantes. O bug pode derrubar a aplicação se a aplicação não for bem estruturada em termos de mecanismo de exceção. E mudanças em frameworks e bibliotecas vão impactar aí toda a aplicação. Uma outra solução, não é uma solução melhor, não é uma solução alternativa, é uma solução que depende do problema a ser resolvido, né? É a utilização da arquitetura orientada a serviço. Na arquitetura orientada a serviço, eu tenho clientes que vou precisar acessar a aplicação e todos esses clientes eles interagem com a aplicação através de um barramento que é um Enterprise Service Bus. Esse Enterprise Service Bus ele vai fazer a comunicação com vários serviços que estão disponíveis na aplicação. Esses serviços podem estar acessando o banco de dados, que pode ser um banco de dados só ou mais de um banco de dados, né? Mas normalmente há um compartilhamento desses bancos de dados com o serviço. Uma coisa legal da arquitetura orientada a serviço é que esses serviços aqui não precisam ser implementados tudo numa mesma tecnologia. Então eu posso ter serviços implementados em Java, serviços em .NET, em Python, serviços em COBOL, né?
Então, foi uma arquitetura que começou a ser utilizada em alguns bancos, né? Então, foi uma das soluções adotadas para alguns bancos que tinham sistemas legados e que tinham dificuldade de fazer um processo de transição para sistemas utilizando tecnologias um pouco mais novas. Então, os serviços aí no sistema SOA eles são independentes, mas precisam aí do USB, tem facilidade de deploy e para escalar, assim como lá a arquitetura de sistemas monolitos, e os dados persistentes eles podem ser compartilhados entre serviços. O problema do SOA é que se o USB falha, ele vai impactar toda a aplicação. Então o USB, o Enterprise Service Bus, então ele é fornecido, existem soluções gratuitas, né, mas existem soluções de empresas grandes, né, que vão estar garantindo segurança, escalabilidade desse serviço numa arquitetura orientada à SOA. Então tem uma complexidade aí com o gerenciamento da grande quantidade de serviços, né? Então normalmente também esses sistemas oferecem sistemas de buscadores, né? Então eu quero saber se existe um sistema para fazer débito em conta. Então eu tenho um buscador que avalia todos os serviços que estão registrados, né? Então existe maneira de fazer o registro e de buscar esse serviço. A performance vai depender do servidor e eu tenho quando a exceção ocorre, nem sempre eu tenho como reverter um processo inteiro, já que um processo ele vai ser a chamada de um conjunto de serviços numa determinada sequência, e se um serviço ocorrer no meio desse processo, então eu tenho que fazer alguma operação para retornar o estado anterior desse serviço. E eu tenho dificuldade aí no debug, né, que pode ser um problema aí para desenvolvedores. E a terceira solução, que está bem na moda aí, a gente vendo várias aplicações, muita gente querendo sair do seu sistema monolito, da sua arquitetura a serviço, para a utilização de microservices. Como eu falei, não é melhor, não é uma solução alternativa, é uma outra solução que vai envolver custo e benefício que precisa ser avaliado. Então, nos microserviços, né, então eu tenho uma ideia aí de vários serviços de tamanhos menor, de granularidade menor, que são independentes, então independentes de tecnologia utilizada, mas ele tem uma característica que o diferencia bastante do SOA, né, que os microserviços eles possuem banco de dados que são exclusivos, então eles são bem independentes, inclusive no conjunto de acesso a dados. Então, se eu tenho ali um serviço que vai estar gerenciando conta, esse serviço ele não só gerencia as regras de negócio de conta, mas ele também armazena as contas. Microserviços na prática, então eles podem estar sendo utilizados aí por vários clientes, né, mobile, web apps. Isso também acontece também com os demais sistemas, né? Então, mas a gente vê bem comum aí a utilização de containers para estar colocando esses microserviços. Lembrando que cada microserviço ele tem o seu próprio banco de dados individualizado. Então, eu tenho pequenos serviços autônomos projetados para o negócio, são bastante fáceis de manter e de escalar, uma diversidade de tecnologias, apesar de que as organizações hoje vêm limitando, né, porque essa flexibilidade acabou que uma organização começou a ter sistemas ou serviços em várias tecnologias diferentes, né, mas aí você começa a ficar dependente das equipes, né? Então, hoje as organizações estão ainda permite, né? Então, você desenvolver o serviço, por exemplo, um desenvolve em Java, outro em C Sharp, outro em Go, em Python, mas também não dá toda essa flexibilidade para que cada um desenvolva do jeito que queira, né? Então, dá algumas alternativas e você escolhe. Então, tem um melhor isolamento de falhas, melhoria de suporte pelos times, né? Então eu tenho sistemas menores, né? Times menores e paralelos, e o deployment independente do serviço. A única coisa que precisa ser mantida no serviço é a interface que vai ser utilizada para que outros possam se comunicar com esse serviço. Mas eu tenho dificuldades aí, as mesmas dificuldades lá que eu tenho no SOA, né? Então eu tenho dificuldade de manter o ACID, né? Então se eu tenho uma transação, né, eu tenho um conjunto de operações que são ser executadas, então se há uma falha no meio, então eu tenho que fazer operações que possam restaurar o estado anterior dos objetos. E as dificuldades do microserviço também são semelhantes ali ao SOA, né? Então a grande diferença entre o SOA e o microserviço é a total independência, inclusive, de dados, né? Então eu tenho as dificuldades de sistema distribuído, como dificuldade para o debug trace, maior necessidade de teste front-end, expectativa e tratamento de falhas em qualquer etapa do processo,
e mais componente para manter, dificultando ali redundância e aumento de disponibilidade. Requer uma mudança cultural para que a gente possa desenvolver em microserviços. Então, as aplicações elas precisam ser bem testadas, as aplicações elas precisam ter um processo, e aí vem o DevOps, que a gente vai falar aí nos próximos vídeos, né, onde eu posso desenvolver, implantar, testar tudo isso de forma automática e coordenada, com bastante independência. Então eu espero que tenham entendido, né, que não existe melhor solução, não quer dizer que você tem que sair construindo seu sistema como um microserviço ou como uma arquitetura orientada a serviço, que são soluções mais modernas. Então a utilização da arquitetura de microserviço sua ou uma arquitetura monolítica vai depender do tipo de problema que você está utilizando. Então não tenha vergonha se você tem um sistema monolito, né, o seu sistema ainda não é microserviço, então talvez a criação desse sistema em microserviço seja desnecessária. Então precisa ser avaliado, cada solução ela tem os seus prós e os seus contras que precisam ser avaliados. Se você tem um sistema baseado aí, um sistema monolito, né, coloca aí hashtag eu tenho um sistema monolito, não precisa ficar com vergonha, não precisa sair correndo para transformar o seu sistema em microserviço. Então esses sistemas monolitos ainda vão ser utilizados por muito tempo, porque eles têm facilidade de desenvolvimento, têm a facilidade de publicação, têm a facilidade de testar, que a gente vai ter esses problemas lá num sistema microserviço. Também não quer dizer que eu nunca vou precisar desenvolver em microserviço. Então é uma solução hoje muito adotada, dá muita escalabilidade, então vai depender do tipo de solução que você vai precisar adotar, a solução que você vai estar construindo aí dentro da sua empresa. Então, se você está interessado em saber outras decisões que a gente precisa tomar na arquitetura de software, então não deixe de acompanhar os nossos vídeos. A gente ainda vai estar falando de outras decisões importantes na área da arquitetura de software que a gente precisa definir para construir uma arquitetura que a gente consiga evoluir um software com segurança, com qualidade, com manutenibilidade e testabilidade, né? Então vamos dar alguns exemplos. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos do canal. Aguardo vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.